Olá, aqui é Paulo César. Hoje nós vamos falar sobre pêndulos. Pêndulos são estruturas energéticas que controlam as nossas vidas. Os pêndulos, eles existem na natureza e exemplos de pêndulos naturais são, formigueiros, colônias de bactérias, florestas, qualquer aglomeração em que você vê, seres semelhantes seguindo a mesma direção. No nosso reino humano, os pêndulos, hoje em dia, principalmente, são formados por ideologias, pensamentos. Esquerda é um pêndulo, direita é um pêndulo, centro é um pêndulo. Essa ideia, feminismo é um pêndulo, Todas essas ideias que, aglomera pessoas e que essas pessoas têm que seguir determinadas regras, porque senão, essas pessoas são rejeitadas, são escrachadas, são expulsas, são muitas vezes, dependendo do poder de destruição do pêndulo, elas são até mortas. Então, pêndulos, é muito importante que você entenda o que é um pêndulo. Um pêndulo, ele nasce de pessoas. E depois que ele nasce dessas pessoas, ele adquire vida própria. Um pêndulo é uma entidade independente dos seus criadores. E a única função do pêndulo é agregar mais energia. O pêndulo se alimenta e utiliza as pessoas. Então, o que é que acontece, sabe? Muitas pessoas, elas falam assim, não, porque a mídia, porque os políticos, porque as pessoas, a violência, a medicina, não, porque o despertar da consciência, até religiões são pêndulos. Toda agregação, todo conjunto de ideias, conjunto de comportamentos em que as pessoas perdem, abrem mão, na realidade elas perdem, porque esses pêndulos, eles utilizam o nosso inconsciente, nos movem inconscientemente para fazer aquilo que eles querem, que é sugar nossa energia. Uma coisa muito importante para você entender a respeito dos pêndulos é que, os pêndulos, eles se alimentam dos dois lados. Então, por exemplo, aquele grupo de senhoras ou pessoas que se juntam para falar mal do governo, como o governo é isso, é aquilo, é não sei o quê, essas pessoas estão alimentando o pêndulo do governo, O Lula livre está alimentando o livro, o pêndulo do Lula livre, da esquerda. O ele não está alimentando o pêndulo da direita. Então, é muito importante que você entenda que, de uma forma ou de outra, você está sujeito às leis dos pêndulos. Você está sendo controlado ou controlada pelo pêndulo. Todas as regras sociais, todas as imposições sociais, você tem que ser assim, você tem... Moda é um pêndulo, A forma como você se veste é um pêndulo, Existem pêndulos que acabam morrendo com o tempo, E esses pêndulos são religiões antigas que não existem mais, São pêndulos que simplesmente deixaram de existir. Muitas vezes os pêndulos, eles têm um ciclo de vida e, de repente, chega um certo momento onde eles vão perdendo a aderência e eles simplesmente desaparecem. Eu estava conversando com meu pai outro dia e dizendo assim, o mundo em que eu cresci é muito diferente desse mundo de hoje, Eu me lembro de um pêndulo que aconteceu algum tempo atrás, que foi
todo canto, né? Eu andava pelos cantos, né? Você via na televisão, outdoor, tudo, né? Cursos na área de petróleo. E todas as pessoas estavam fazendo curso, né? Eu acho que assim, sabe, de cada 10 pessoas que estavam voltando à universidade ou entrando na universidade, estavam de alguma forma interessadas num curso na área de petróleo. E você vê que esse pêndulo simplesmente desapareceu, né? Os cursos nessa área de petróleo, eles caíram muito em procura, em tudo, mas toda vez que eu chegava para alguém, eu dizia, rapaz, será que isso é uma boa ideia? Assim, aqui no Brasil, se você faz um curso na área de petróleo, você está dependente da Petrobras ou de alguma empresa que presta serviço à Petrobras. Será que você quer se limitar tanto assim? E toda vez que eu fazia uma observação nesse sentido, as pessoas reagiam com, né? Como se eu estivesse falando alguma besteira absurda, como tivesse falado alguma coisa sem sentido. Então, sabe, toda essa hipnose coletiva que você vê, né? Eu me lembro, antes das eleições agora, o medo que havia dos dois lados, né? Quem estava do lado, né, da esquerda, né? Essas pessoas, elas tinham um medo terrível de que o candidato da direita vencesse. Quem estava na direita tinha um medo terrível das pessoas que votaram no candidato da esquerda. E eu acho engraçado porque, né, pessoas que eu gostava, pessoas que eu sentia uma certa, né, amizade, essas pessoas se afastaram de mim por eu estar, né, inserido em um desses dois lados. E olhe que eu não sou ativista político. Simples fato de eu, né, declarar que eu apoiava um desses dois lados fazia com que as pessoas que estavam do outro lado simplesmente, né, se afastarem de mim, como se aquilo me fazia ser uma pessoa, né, não grata naquele círculo. Então, os pêndulos, eles se alimentam disso e eles sugam nossa energia, sugam nossa liberdade, né? E é uma das coisas principais que você precisa se libertar se você quer realmente criar uma vida para você. Agora, é muito importante que você saiba disso, né? Nas discussões que nós vamos ter no curso, que nós vamos começar logo após esse mini curso, nas discussões nós vamos entrar muito mais em detalhes, né? Você vai entender muito melhor o que é um pêndulo. Nesse momento, eu quero apenas que você comece a observar as tendências e como as pessoas, elas estão presas a essas tendências e a esses comportamentos. Mas nesse vídeo eu também quero lhe explicar uma forma, né, algumas formas muito importantes de você escapar disso, ok? Como você se libertar de um pêndulo. Então, não existe a possibilidade de você interagir com o pêndulo e você vencer. De uma forma ou de outra, você está sendo sugado. Esses pêndulos, eles são entidades energéticas e são verdadeiros vampiros energéticos, são vampiros emocionais, né? E as formas como os pêndulos, né, eles usam esses cordões de marionetes, e esses cordões são raiva, ódio, paixão, honra, né, dever, né? Essa sensação de você, né, fazer o bem, né? Você tem que fazer o bem, honestidade, todos esses valores são valores que são utilizados pelos pêndulos para
prender você, para obrigar você a estar preso a uma determinada forma de agir. E se você vai contra um pêndulo, né? Dependendo da força desse pêndulo, você vai ser atropelado de forma, às vezes, até perigosa, né? Então, a melhor forma de você escapar de um pêndulo é você simplesmente apagar ele da sua vida, né? Você simplesmente não ligar. E evitar não é essa situação neutra. Se você está evitando o pêndulo, então você está dentro do pêndulo. O pêndulo está sugando você. Se você está, de alguma forma, lutando contra o pêndulo está sugando sua energia. Então, a única forma é você simplesmente ignorar aquilo. Aquilo não existe para você, né? Digamos que você não goste de maçãs, né? E você passa o tempo todo falando das maçãs, que maçãs, ninguém deveria comer maçã, né? As maçãs simplesmente não deveriam existir, maçãs são horríveis, né? Maçãs fazem mal, maçãs isso, maçãs aquilo. E a outra forma é você simplesmente deixar que as maçãs existam. Você precisa entender uma coisa. Os pêndulos existem e o seu papel nesse mundo não é lutar contra pêndulos. Você não é um Dom Quixote, né? Quando Jesus veio à Terra, infelizmente, natural, né? Criou-se um pêndulo chamado cristianismo. E essas pessoas todas que estão nesse pêndulo chamado cristianismo, elas, de alguma forma, né, elas estão alimentando. Todo pêndulo é destrutivo, toda crença é negativa, ok? O pêndulo ele pode parecer bom, mas na realidade ele está sugando a sua energia, ele está tirando a sua liberdade, mesmo que ele tenha essa aparência, né, ou até atitudes que possam parecer positivas. É muito importante que você entenda isso. Então você precisa simplesmente ignorar os pêndulos. E ignorar o pêndulo não significa você, né, não seguir, né, as palavras de Jesus, não significa você não seguir nenhuma filosofia, significa que você segue o seu caminho. Uma das coisas que eu sempre tive sorte na minha personalidade é porque eu sempre tive grande admiração por alguns autores, né? Nietzsche, por exemplo. A Bíblia é um livro que eu admiro e sigo profundamente, mas eu brigo com a Bíblia, eu brigo com Nietzsche, eu brigo com as pessoas que eu admiro, eu brigo com Lester Levinson, né? Eu trago a prova. Quando eu escuto alguma coisa de Lester Levinson, que foi o criador do método Sedona, né? Eu digo, não, mas como? Será? Né? E você não está brigando com o tempo, com o pêndulo, você está buscando encontrar aquela verdade, ver, experimentar se aquilo é real ou não, e se é real, então você escolhe adotar essa nova verdade descoberta na sua vida. E se não for real, você não tem que brigar com ninguém. Então, a primeira forma de você se libertar de um pêndulo é você simplesmente deixar que ele exista. Deixe que o pêndulo exista. Se as pessoas gostam da esquerda, deixe que elas sigam a esquerda. Se as pessoas simpatizam com a direita, deixe que elas simpatizem com a direita. As pessoas, elas
precisam, né, ter essa liberdade. E se você for lutar contra isso, você está lutando não contra essas pessoas, você está lutando contra o pêndulo. E na hora que você luta contra o pêndulo, na hora que você resiste a um pêndulo, ele está dominando a sua vida. Então a primeira opção, sempre, é você simplesmente, né, deixar que as pessoas tenham o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é, inclusive, de serem escravas de um pêndulo. Agora, existem situações em que você não pode evitar um pêndulo, né? O pêndulo ele simplesmente vem em sua direção com tudo, né? E quando esse pêndulo vem na sua direção, então existe algo que você pode fazer. Quebre o script, né? Eu vou lhe dar um exemplo, né? 2 exemplos muito simples que aconteceram na minha vida, né? Eu tinha por volta de, acho que 17, 18 anos, 16, 17 ou 18, acho que era 17. Essas datas não ficam muito claras na minha cabeça, mas eu acho que eu tinha uns 17 anos. E eu estava estudando, né, para o vestibular. Na época era vestibular, não tinha o Enem. E, sabe, no intervalo de uma aula, no intervalo, sabe, daquela hora do lanche, eu estava lendo um livro de Simone de Beauvoir, e muito interessante o livro. E eu estava muito interessado naquele livro. E todo mundo saiu da sala, foi fazer lanche, foi, né, bater papo. E eu simplesmente fiquei na sala e lendo aquele livro. E ficou um outro grupo de rapazes dentro da sala, né? E eu encostei a cadeira na parede, fiquei meio inclinado e estava lendo esse livro. E de repente veio um cara grandão que estava na minha sala, bem maior do que eu. Esse cara, né, deu um chute na cadeira, né? Não me derrubou nem nada, simplesmente deu um toque na cadeira. E ele olhou para mim e disse, eu parei de ler, olhei para ele, olhei para cima, ele estava assim, né, do meu lado, assim, uma atitude meio agressiva. E ele olhou para mim e disse, eu acho que você é viado. E eu olhei para ele e saiu, sabe? Simplesmente saiu, não foi algo pensado. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa na minha vida. E o cara, eu simplesmente olhei para ele e disse, é um direito que lhe assiste, né? E voltei a ler meu livro. E eu percebi, o cara ficou ali meio desnorteado durante alguns segundos e daqui a pouco se virou, né? E foi embora. Então, quando o pêndulo vem na sua direção, sabe? O pêndulo, né, quis me sugar para dentro dele. Era um pêndulo de agressividade, de bullying, de, né, esse problema, né? Né, eu simplesmente, sem pensar, eu quebrei o script. Então, Richard Bandler, criador da programação neurolinguística, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, que você deve ser sistematicamente imprevisível. E quando você age dessa forma, sistematicamente imprevisível, né, as pessoas, elas não sabem o que esperar de você. E quando você quebra o script, porque quando o pêndulo vem na sua direção, quando alguém vem, sabe, com as ideias, com a ideologia, com alguma coisa, que você tem que agir assim, não sei o que, tal, não sei o que, e pode ser o que for. Existem regras no jogo, né? Você vai concordar com a pessoa ou você vai discordar da pessoa e vai gerar uma discussão, vai gerar uma série de coisas. E quando você quebra o script, o pêndulo se dissolve. O pêndulo simplesmente se dissolve. Outra situação que aconteceu na minha vida, uma pessoa muito próxima a mim, da minha família, muito próxima da minha família, né? Essa pessoa, um dia eu estava tomando café da manhã com essa pessoa e ela resolveu me atacar, né? Resolveu,
me atacar brutalmente. E essa pessoa olhou para mim e disse assim: você já cometeu muitos erros na sua vida. E eu olhei para a pessoa e disse: é verdade, meio envergonhado, né? Ou seja, eu estava seguindo o script. Uma das maiores forças da vida, do pêndulo, é utilizar essas emoções. Então, na hora que essa pessoa disse isso, eu me encolhi. Porque normalmente, quando alguém diz isso para você, né, ou você se envergonha, você se encolhe, né, sente essa vergonha, né, da acusação, que é verdade. Todo mundo já cometeu muitos erros na vida, eu cometi muitos erros na minha vida. Então, né, ou então você, né, você revida, você também, né? De uma forma ou de outra você está no pêndulo. Então até aí eu estava no pêndulo. E a pessoa começou a jogar na minha cara as coisas que eu já tinha feito na vida, os erros que eu já tinha cometido na minha vida. E aí eu olhei para essa pessoa e eu disse: olha, vamos fazer uma brincadeira diferente, né? Para cada erro que você me acusar, eu lhe digo 2 piores que você nem sabe que eu cometi, né? Então, qual é a brincadeira do pêndulo? A pessoa me ataca e eu ataco ela. A pessoa me ataca e eu ataco ela. Não é assim que é a brincadeira? Não é esse o script, né? Não são essas as regras do jogo? Ou então você fica ofendido e sai e diz assim: isso não é justo, você não tem o direito de jogar isso na minha cara. Não é assim. Tem alguns scriptzinhos que você pode seguir, mas você tem que escolher uma dessas opções. E aí, né, eu simplesmente quebrei o script. Eu disse: olha, para cada coisa que você me acusar, eu me acuso de 2 que são piores do que essa que você falou e você nem sabe que eu fiz. Aí a pessoa diz: porque naquela época não sei o que, você agiu assim, não sei o que e tal. E eu olhei para ela e eu disse: ó, verdade, verdade. Você tem toda a razão. Eu agi de forma muito errada, mas eu já fiz pior do que isso. Teve uma vez assim, que eu agi dessa forma. Você sabia que eu já tinha cometido esse erro? A pessoa olhou para mim. Bom, e tem outra também. Essa outra vez aqui também, que eu agi assim. Você nem sabia que eu tinha feito essa besteira, né? E a pessoa fez outra acusação. E eu fiz mais 2. E a pessoa simplesmente se levantou, né? E ela disse assim: não dá para conversar com você. O pêndulo simplesmente morreu ali. Então, sabe, quando você quebra o script, quando você quebra aquilo que é esperado de você, você simplesmente você parou o pêndulo. Agora, tem mais uma forma de você lutar contra o pêndulo, que essa forma é muito interessante. Eu quero que você use, ok? Da próxima vez que alguém lhe trouxer um problema, digamos, né? Você está com seu chefe no trabalho, ou seu marido, sua esposa, seu filho, alguém que grita com você, ou ataca você, ou quer, sabe, lhe provocar de alguma forma, porque muitas vezes é assim que o pêndulo, ele nos desestrutura para poder, né, sugar nossa energia. Então, o que é que você vai fazer? Eu quero que você, por exemplo, digamos que você chega em casa e seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, né, alguém de sua família, o seu chefe, um colega de trabalho, né, lhe provoca de alguma forma, né? Ou então essa pessoa vem lhe contar uma história e, sabe, para você sentir pena dela. Olha, eu estou com tantos problemas, e a pessoa vai lhe contar os problemas que ela está tendo em casa, e os problemas que ela está enfrentando de saúde, não sei o quê.
O que você vai fazer é o seguinte: os pêndulos, eles se alimentam da nossa energia psíquica e emocional. Então, o que você vai fazer é você vai fazer uma visualização, ok? E você vai visualizar, e visualizar, eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de visualizar, então eu vou mudar o nome aqui, certo? Você vai imaginar, né, da forma como você puder. Você vai imaginar que essa pessoa está bem, está tranquila, né, está saudável, está sem problema. Se a pessoa está com problema no casamento, você imagina ela, né, numa praia com o marido, ou jantando, né, à luz de velas com o marido, se sentindo bem, feliz, segura, né, amada, né? Se o seu patrão está agitado, né, deu os gritos em você, talvez ele esteja preocupado com as responsabilidades. Então imagine ele dirigindo no carro dele, tranquilamente, ouvindo rádio, cantando aquela música, né, se sentindo bem, relaxado, ou então ele se sentindo seguro, né, competente. Então faça isso, se divirta com isso. Pode parecer bobo, mas quando você faz isso, você simplesmente dissolve o pêndulo. E, além disso, você vai estar fazendo bem a essa pessoa, mesmo que temporariamente. E essa pessoa vai mudar de atitude em relação a você. Ela não sabe por quê, mas ela vai começar a sentir mais simpatia por você, vai se sentir melhor por você. E você, o principal que você fez foi que você dissolveu esse pêndulo e ele não vai ter esse poder sobre você. Sabe uma coisa que acontecia muito de manhã? Eu acordava e eu ia assistir. Sabe, a primeira coisa que eu fazia era ligar a televisão no jornal. E aí eu passava o dia, sabe, pelo menos algumas horas da manhã, irritado, sabe, porque o pêndulo, ele suga sua energia, aqueles problemas, a política, isso e aquilo, e não sei o que, e o roubo, e a CPI disso, a CPI daquilo, isso tudo é um pêndulo que puxa você. Então, vamos resumir. Pêndulos é todo conjunto de pessoas que pensa igual. E o pêndulo, ele cria regras. E ele agrega mais pessoas. E às vezes os pêndulos brigam entre si, sabe? Tem pêndulo dos dois lados. E não tem como você derrotar um pêndulo brigando com ele. Porque não importa se você é, sabe, a favor ou contra, das duas formas, dos dois lados, ele está se alimentando da sua energia, ele está controlando a sua vida, ele está controlando o seu comportamento. Então, qual é a primeira forma de você se livrar de um pêndulo? Simplesmente deixe que ele exista. Não é o seu papel nesse mundo. Você não é um destruidor de pêndulos, né? E se você fizer isso, uma coisa que no método Sedona a gente chama de sem preferências e sem aversões, é você estar nesse estado neutro. É o que é. Se você estiver nesse estado, você está livre desse pêndulo, ok? Bom, essa é a principal forma. E se você fizer isso, esse pêndulo, ele vai deixar de existir na sua vida. Se você estiver neutro, ele vai sumir da sua vida, né? Se você for neutro em relação à maçã, você não gosta de maçã, mas quem quiser gostar de maçã, pode comer maçã. Eu não ligo para maçã, né? Quem tiver sua maçã, não se preocupe comigo. Pode comer, pode não comer, tanto faz para mim. Maçãs vão deixar de existir na sua vida. Quando o pêndulo vem na sua direção, quando o pêndulo ele vem lhe atacar, o que é que você deve fazer? Quebre o script.
Teve um apresentador americano que eu gosto muito, o nome dele é Tucker Carlson, né? Ele tem um programa todo dia, de vez em quando eu assisto, programa de política americana. E Tucker, sabe, os adversários políticos dele desenterraram uma entrevista que ele deu numa rádio 10 anos atrás, 12 anos atrás, sabe, onde ele fez algumas piadas de extremo mau gosto em relação a mulheres, né? Ele realmente ele pisou na bola, né? Mais de 10 anos atrás. Desenterraram essa entrevista dele e atacaram ele, né? Porque nos Estados Unidos tem o movimento Me Too, né? Das mulheres e não sei o quê. E desenterraram essa entrevista e disseram, pronto, agora a carreira dele acabou. E Tucker Carlson, ele aprendeu uma coisa, né? Porque ele já viu muitos casos assim. E ele aprendeu que você não pode se justificar. Você não pode se desculpar. Não peça desculpas. Se você pedir desculpas, é pior. Você está reconhecendo, né? O pêndulo, ele entende, pronto, você está dentro, você está jogando as regras do pêndulo, né? E Tucker Carlson simplesmente respondeu, disse, eu dei essa entrevista 10 anos atrás, mas vocês querem que eu peça desculpas, que eu justifique, que eu isso, que eu aquilo, eu não vou fazer nada disso. Que tal o seguinte, toda noite eu tenho um programa ao vivo na televisão, e se você quiser saber como eu penso, assista. Fim de papo. Não peço desculpas. Ele não disse não peço desculpas. Ele, né, simplesmente não pediu desculpas. Ele disse, né, vocês acham que vocês vão desenterrar uma coisa de 10 anos atrás? É isso que vocês têm contra mim? Né? Então, boa sorte. E aí, pronto. O assunto... Esse escândalo, escândalos menores que esse, nos últimos meses, destruíram carreiras de muita gente. E aí Tucker simplesmente resolveu não jogar de acordo com as regras né? Teve uma coisa, eu não recomendo que você faça isso, ok? Mas Darren Brown, né, que é um hipnotista, mágico, showman inglês, ele foi ser assaltado, né? Ele estava pegando o metrô um dia e foi ser assaltado. E ele simplesmente, ele olhou para o assaltante e começou a cantar ópera, né? Faça isso não, se o cara vem lhe assaltar, entrega a carteira, né? Mas ele simplesmente começou a cantar ópera. O cara olhou para eles, ficou sem saber o que fazer. Quebre o script, ok? Mas questão de, sabe, se alguém aponta uma arma para você e pede sua carteira, cara, né? O melhor é você não ter esse tipo de contato com esse tipo de pessoa. E a forma de você fazer isso é você não evitar nem procurar, simplesmente, né, o medo de assalto, o medo da violência traz você para dentro do pêndulo da violência, ok? Mas você entendeu o recado. Quebre o script. Quebre o script. Tá entendendo? Uma vez, né, uma ex-namorada minha, ela foi mexer em uma caixa que eu tinha, né? E nessa caixa tinha uma série de papéis, uma série de lembranças de passados. E ela foi mexer nessa caixa, ela não tem autorização para mexer nessa caixa. E aí, né, quando a gente se encontrou, ela disse, eu estou muito chateada com você. E eu olhei para ela e disse, por quê? Ela disse, porque eu encontrei essa caixa e tinha isso e tinha aquilo. Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, você não olhou essa caixa, você não viu nada nessa caixa, você não se meteu onde você não tem autorização de ir, porque se eu descobrir que você fez isso, quem vai estar chateado e muito sou eu. Então, né? Não tinha nada ali
do presente, não tinha nada que tinha nada a ver com ela, não tinha nada com nada, né? Quebre o script, ok? Beleza? Bom, a última forma, e essa eu quero que você use, certo? É quando alguém vier com um pêndulo para cima de você, né? Simplesmente imagine essa pessoa, o que ela estiver precisando, né? Imagine essa pessoa, faça uma espécie de visualização, né? Onde essa pessoa está bem, está feliz, está tranquila, ela está, sabe, se ela tiver problemas financeiros, imagine ela assim, sabe, próspera e tranquila e confiante e, sabe, se ela está preocupada com alguma coisa, imagine ela, sabe, totalmente despreocupada, totalmente relaxada, com todas as suas necessidades emocionais, sabe? E se a pessoa tiver com raiva, não sei, tá entendendo? Faça uma espécie de visualização. Agora, uma coisa muito importante para você saber. Quando esse pêndulo vem na sua direção, vem com tudo na sua direção, e você dissolve ele, usando uma dessas formas, para onde vai a energia do pêndulo? Ela vem para você. Então, eu espero, né? Eu disse que não ia ser longo, mas esse é um assunto muito importante. Nós sempre culpamos a sociedade, é assim, as pessoas são assim, porque, sabe, porque a violência, tudo isso são pêndulos. O seu papel não é destruir pêndulos. O seu papel é estar livre, ok? Então, por favor, deixe um comentário aqui embaixo, né? Alguma pergunta, alguma dúvida, ficou faltando alguma coisa, não fui claro o suficiente, tem algum exemplo de pêndulo na sua vida, de algum comportamento quando você saiu do script e você percebeu o pêndulo simplesmente se dissolver, ou então, se você fizer uma visualização dessas e você percebeu o pêndulo se dissolver na sua frente e a pessoa mudar completamente de atitude em relação a você, eu quero saber, né? Nós queremos saber, né? Leia, né, os comentários aqui embaixo, que eu espero que vão haver muitos. Então, é isso aí. Um grande beijo para você. No curso, que nós vamos começar depois desse mini curso, nós vamos entrar muito mais profundamente nessa questão de pêndulos. Mas eu espero ter contribuído para a sua liberdade. Mas o pêndulo é seu, né? E eu ia dizer uma frase aqui agora, eu ia dizer, eu tenho que me preocupar com os meus pêndulos, mas se preocupar com os pêndulos é estar preso a eles. Então eu tenho que soltar os pêndulos que me prendem. E você, se desejar, os seus. Até o nosso próximo encontro. Estou aguardando seus comentários aqui embaixo.